O professor José Herculano Pires elaborou um interessante roteiro para que nós nos conduzamos no dia a dia de uma forma equilibrada. Primeiro, ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória. Segundo, ligue-se a pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e as más tendências existem para você vencê-las, nunca para se entregar a elas. Terceiro, mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Se alguém está irritado, não entre em sua irritação. Trate-o com bondade. Ajude-o, que também será ajudado. Quarto, vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras das relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Quinto, não se considere vítima. Você pode estar sendo algoz sem perceber. Pense nisso constantemente para melhorar suas relações com os outros. Viver é permutar. Examine o que você troca com os outros. Sexto, ao sentir-se abatido, não entre neste astral. É difícil sair dele. Lembre-se de que seus males são passageiros, mas, se você os alimentar, eles durarão. É você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Sétimo, frequente a instituição com que se sintoniza. Não fique pulando de uma para outra. Quem não tem constância, nada consegue. Oitavo, se você ouve vozes, tem visões, sente toques ou arrepios, não dê atenção. Nem se assuste com esses efeitos físicos. Leia diariamente, de manhã e à noite, ao deitar-se, um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e medite sobre o que leu. Abra o livro ao acaso. Neutralize influências negativas com o poder de sua vontade. Nono, reformule o conceito de si mesmo. Você não é um pobrezinho abandonado ao mundo. Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo com paciência e confiança. Você não depende dos outros. Depende de sua mente. Mantenha-a arejado. Décimo, estude as obras de Allan Kardec. A pesquisa pessoal é recomendada para todo o que se inicia no conhecimento das propostas espíritas. Devemos evitar apegarmos-nos às opiniões de líderes ou médiuns, visto que naturalmente são criaturas falíveis, avançando como qualquer outra pessoa em meio a um processo evolutivo. Muitos são os que desacreditaram do Espiritismo por se decepcionarem com este ou aquele dirigente. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que requer estudo sério e continuado, lembra Kardec. Nesse contexto, as obras básicas são caminho seguro. Se nossas dúvidas são de ordem filosófica, o Livro dos Espíritos é o mais indicado. Se pretendemos nos desenvolver na ciência das relações entre os dois planos através da mediunidade, o Livro dos Médiuns é o caminho. Se as questões de ordem moral nos incomodam, o Evangelho segundo o Espiritismo é o remédio. Se o futuro de toda criatura humana nos atemoriza, o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo,
pode nos tranquilizar. Se nossas origens, a atividade maravilhosa de Jesus ou a possibilidade de antever-se o futuro constituem-se em nossas preocupações, a Gênese é onde encontraremos elementos seguros para nossas reflexões. Comecemos pelo começo, é o lema que deve nos estimular. Vencida essa etapa, podemos conhecer a série de verdadeiras reportagens transmitidas pelo espírito conhecido como André Luiz e que ganhou muito espaço nas pesquisas dos interessados pela vida no mundo espiritual e suas relações com a nossa, se popularizando como a coleção Nosso Lar. São 11 livros revelando que a morte nada mais é que mudança de plano e que a vida física e espiritual se interam em relações permanentes. Na primeira obra da série, Nosso Lar, nos cientificamos das primeiras experiências após a morte do autor, bem como a colônia espiritual para a qual foi transferido, sociedade organizada reunindo mais de 30 milhões de espíritos que vivem sob a proteção de uma estrutura social, política e econômica, onde predomina a igualdade, a justiça e a fraternidade. No desdobramento da série Missionários da Luz, onde André Luiz descreve a ação do plano espiritual no preparo do espírito a reencarnar, o planejamento existencial, a fecundação do óvulo, a gestação, o nascimento na Terra até a sua volta ao espaço através do fenômeno da morte. Os Mensageiros relata-nos a sua participação em expedição socorrista designada para agir no plano físico. Obreiros da Vida Eterna elucida-nos a respeito da forma como transcorre o desencarne de um ateu, um católico, um protestante e um espírita. No mundo maior, trata, do ponto de vista espiritual, das razões do desequilíbrio nervoso. Ação e reação dilata-nos a compreensão sobre a lei de causa e efeito. Libertação aborda a questão da obsessão e o trabalho exaustivo de abnegados espíritos no afã de libertar perseguidos e perseguidor. Entre a terra e o céu, explica-nos o mecanismo da prece e o processo socorrista que desencadeia. Nos domínios da mediunidade, apresenta na prática um estudo sintético sobre mediunidade. Sexo e destino, aprecia os efeitos das ações inconsequentes envolvendo essa inegável força propulsora da vida, o sexo. Finalmente, e a vida continua, amplia mais ainda os conceitos a respeito da morte e o morrer. Se a sua curiosidade envolve temas ligados à origem da Terra e da espécie humana sobre ela, os livros recomendados são A Caminho da Luz, de Emmanuel, e Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ambos recebidos pelo médium Francisco Cândido Xavier, além de Evolução Anímica, de Gabriel Delany, e Morte, Renascimento e Evolução, de Hernani Guimarães Andrade. No aspecto moralizador, ou mesmo consolador da doutrina espírita, são centenas de títulos publicados. Identifique seu interesse e converse com algum dirigente do Centro Espírita, da livraria ou da biblioteca do mesmo, a fim de obter uma indicação mais específica.